Olá, boa noite. Finalmente, governo de Sergipe lança licitação para o transporte coletivo intermunicipal. Mercedes-Benz paralisa a fabricação de ônibus e dá férias coletivas para os funcionários até o mês de maio. O motivo, você descobre já já aqui no Jornal do Ônibus. Aconteceu de novo. Homem morre atropelado por ônibus em São Paulo, na Zona Sul. E a onda de acidentes segue em toda a capital paulista, com outro ônibus perdendo o controle e atingindo vários comércios na Zona Leste. No Rio, conversão proibida causa acidente com BRT na Penha. Você verá essas e outras ocorrências durante o programa de hoje. Em Volta Redonda, o povo tá na bronca. Moradores bloquearam a circulação de ônibus da Aviação Cidade do Aço. Em Minas, ônibus da Buser é apreendido no interior do estado. A NTT suspende novamente todas as linhas da Januária Transportes. Guanabara comemora o mês do consumidor com promoções e novos ônibus. Vagas de emprego. Nova Aviação Itapemirim abre vaga de trabalho no Nordeste. E ainda, Ministério Público abre investigação contra a aviação Eucatur por recusar passageiros no Acre. Fique com a gente, o Jornal do Ônibus começa agora com transmissão para todo o Brasil. O Ministério Público do Estado do Acre resolveu abrir uma investigação para apurar supostas irregularidades cometidas pela empresa de ônibus Eucatur a seus passageiros. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico do Estado. O promotor de justiça, Dayan Moreira Albuquerque, citou que o órgão recebeu várias denúncias, dizendo que a empresa Eucatur estaria recusando passagens de jovens incluídos no programa ID Jovem. O ID Jovem é um documento oferecido pelo governo federal desde o ano de 2015, através do decreto número 8.537, para jovens de baixa renda. A ideia é fomentar o acesso desse público a eventos artísticos, culturais e esportivos, nos quais poderão pagar meia entrada e também oferecer gratuidades e descontos no sistema de transporte coletivo interestadual. Tendo em vista os fatos narrados, o MP decidiu instaurar procedimento preparatório que antecede o inquérito civil, a fim de investigar o fato acima narrado, com fundamento no artigo 2º da Resolução CNMP número 23 de 2007 e no artigo 3º e 25º da Resolução CPJ-MPAC número 28/2012, diz o documento. O promotor destacou que seja expedido ofício à empresa Eucatur e, consequentemente, aguardar o cumprimento da diligência pelo NAT, para que sejam tomadas todas as demais medidas necessárias à apuração dos fatos. A ANTT suspendeu todas as linhas da empresa Januária Transportes e Turismo de novo. É a segunda vez que isso acontece. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou no Diário Oficial da União, através da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da agência, uma nova medida cautelar que suspende todas as linhas da Januária. Trata-se da portaria número 33, que decidiu novamente pela suspensão até a decisão de mérito do processo administrativo ordinário, ou até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas. Apenas uma linha da empresa seguirá ativa, sendo ela a Cabeceiras em Goiás até Brasília no Distrito Federal, passando via Planaltina. Os direitos dos passageiros deverão ser assegurados pela transportadora, principalmente a devolução dos valores pagos ou a aquisição de bilhetes em outra empresa, autorizada às custas da transportadora. Lembrando que no dia 2 de fevereiro, uma decisão da SUFES já havia suspendido todas as linhas da Januária. A medida havia sido revogada no dia 1º de março e volta agora a ser aplicada.
O Grupo Guanabara comemora o mês do consumidor com promoções e ônibus novos. Neste mês do consumidor, a Guanabara fez diversos descontos, com passagens chegando inclusive a R$ 9,90. As tarifas altas do setor aéreo serviram de estímulo para que as pessoas optassem pelo ônibus na hora de viajar. Isso contribuiu muito para deixar o mercado aquecido, somado ainda à ocorrência de feriados prolongados. Graças a esses fatores, as empresas de ônibus rodoviárias regulares estão investindo em suas operações, aumentando os benefícios para os passageiros, principalmente agora no mês do consumidor, com promoções que vão até o dia 31 deste mês. Além de passagens promocionais em todas as suas empresas, como Útil, Real Expresso, Sampaio, Rápido Federal, Brisa e o próprio Expresso Guanabara, o grupo tem investido na modernização e renovação da frota, trazendo, entre 2022 e 2023, incríveis 229 novos ônibus, representando um investimento de R$ 320 milhões em todos os mercados que a empresa atua, desde lá do sertão do Nordeste até o sul do país. Do modelo Double Decker, todos os novos veículos contêm carroceria Marco Polo do modelo G8, recém-lançado no mercado, concentrando segurança e tecnologia, vindo equipados com vários diferenciais de luxo e conforto, oferecendo os serviços semileito, leito e leito total. Todos com faróis Full LED, tomadas USB, Wi-Fi grátis e geladeiras. Claro que tem muito mais. Uma das novidades do momento na Guanabara é a redução de 70% no preço das passagens, para quem comprar com até 10 dias de antecedência. Isso estimula o passageiro a viajar, com o grupo apostando em conforto e segurança, e estando com suas empresas há mais de 30 anos no mercado. Todo mundo pode comprar as passagens pelos meios digitais ou pelas mais de 1.700 agências do grupo em todo o Brasil. Junto a isso, a tecnologia do serviço Gipsy também ajuda, onde através de parcerias com a Guanabara, a plataforma passou a oferecer passagens a preços baixíssimos, em ônibus de alto nível e luxo. Essa ideia de oferecer bilhetes a partir de R$ 9,90, aliada a vantagens ao cliente, como acesso a recursos exclusivos, difere o Guanabara Gipsy de outros aplicativos do mercado, já que o Grupo Guanabara oferece suporte 24 horas, 7 dias por semana e acesso às salas VIPs do grupo. É bem bacana, né? E olha, quem quiser viajar, aproveite, porque as promoções, claro, sempre duram pouco. Você verá ainda hoje nesta edição. Mercedes-Benz anuncia férias coletivas a todos os funcionários e produção de ônibus é paralisada. E a seguir, confira as notícias em manchete. Imagens agora de Aracaju, em Sergipe. O governo de Sergipe abriu licitação para o transporte coletivo intermunicipal. O edital possui 2 lotes, porém vale ressaltar que cada um deles só pode ser vencido por uma única empresa. O certame será aberto no dia 11 de maio. De acordo com o governo sergipano, as linhas já estão especificadas no edital, que também abre espaço para que novas linhas sejam implantadas de acordo com a demanda. Os contratos vão ter validade de 10 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 10, tendo um valor de R$ 1,7 bilhões. Agora, em Aracaju, 27 graus. Voltamos já já. O motorista de um ônibus urbano da Aviação Metrópole Paulista perdeu o controle da direção após uma curva e atingiu vários carros e 2 estabelecimentos comerciais no Jardim Rubro, na zona leste de São Paulo. O fato ocorreu no último sábado por volta das 4 horas da tarde. O coletivo fazia a linha 273D/10, Parque João Neri Metrô Arthur Alvim, e já estava próximo ao ponto final. Nas imagens de câmeras de segurança do local, é possível ver que o ônibus faz a curva de forma violenta e atinge os carros que estavam estacionados na via, em ambos os lados, só parando após atingir uma farmácia e um estabelecimento comercial ao lado. De acordo com testemunhas, 3 pessoas ficaram feridas, mas não correm risco.
o Corpo de Bombeiros e viaturas da polícia foram chamadas. A Defesa Civil também esteve no local e constatou que houve desabamento parcial de um muro e realizou a interdição preventiva do local. Nas imagens também é possível ver 2 rapazes que passavam pela calçada bem na hora do acidente e por pouco não foram atingidos. Em nota, a SP Trans diz que o programa de redução de acidentes em transportes está apurando o caso e informa que a operação da linha já foi normalizada. O veículo foi removido e levado para a garagem da operadora. A Defesa Civil foi acionada e constatou o desabamento parcial de um muro em decorrência da colisão e realizou a interdição preventiva do imóvel. Esse local do acidente, gente, é alvo de reclamações tanto de motoristas quanto de moradores, em especial sobre o ponto final dessa linha. Eles dizem que o local é precário, já que as ruas são apertadas e não há suporte para acomodar uma linha de alta demanda e com muitos ônibus como essa. Durante a semana, tem feira nessa rua, o que dificulta ainda mais a operação. Fora ainda que os veículos ficam parados na frente da casa dos moradores e alguns deles até brigam com os motoristas dos ônibus por pararem os coletivos em frente do portão. Algumas mudanças facilitam para o bem de todos, diz um morador. Que situação difícil. Também na capital paulista, porém na Zona Sul, um homem morreu atropelado por um ônibus da SP Trans na última segunda. Segundo informações de testemunhas, a vítima tentava atravessar a via e estava na faixa de pedestres. O caso ocorreu na rua Demaisito, nas proximidades da estrada Canal de Cocaia, no Parque Residencial Cocaia, na região do Grajaú. A Polícia Civil investigará o caso. O socorro foi chamado, porém foi constatado o óbito no local. O ônibus operado pela empresa Transolf fazia a linha 6726/10, terminal Grajaú Jardim Gaivotas. Pelo tipo de linha e modelo, o veículo não possui cobrador. A SP Trans foi procurada e informou que determinou a Transolf para que seja prestado todo o apoio necessário à família da vítima. Disse também que o programa de redução de acidentes vai investigar o caso. Em nota, a Transolf disse que afastou o motorista até que se esclareçam os fatos e informa que lamenta muito a morte do pedestre, estando à disposição para os esclarecimentos e aguarda o resultado da perícia que analisa o ocorrido. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem tinha 68 anos e o motorista 61. O condutor disse que não percebeu que atingiu o idoso. O exame para verificar o consumo de álcool do motorista deu negativo. Policiais militares foram até o local do ocorrido e a Polícia Civil vai investigar a ocorrência. O motorista do coletivo, a partir do momento que foi avisado do acidente, se dirigiu até uma base policial da PM para os devidos esclarecimentos. Assim que ele soube do ocorrido, desceu do coletivo e viu a vítima caída. Em ano recorde, 20 acidentes já foram registrados com ônibus em São Paulo, tanto no embarque quanto no desembarque, muitos deles inclusive com mortes. E olha só, mais uma informação fresquinha que eu tenho sobre aquele acidente na zona leste de São Paulo que eu acabei de falar. Pessoal, a Polícia Civil entrou na parada e passou a investigar o caso também. Detalhe importante que eu acabei de ficar sabendo. Aliás, já que estamos na zona leste de São Paulo, olha só esse caso. O anjo da guarda pode novamente ter falhado em um ônibus urbano da cidade. Uma idosa estava desembarcando do ônibus e quando estava quase terminando de descer, uma de suas mãos ficaram presas à porta do coletivo. Ela não caiu e nem foi atropelada, porque o motorista arrancou devagar e viu a idosa com a mão presa na porta. Mesmo assim, ela sofreu ferimentos. Identificada como Lenita Jardim da Silva, de 72 anos, ela teve o braço direito imobilizado. O veículo da empresa Express Transportes fazia a linha 407J/10, Jardim Soares, metrô Tatuapé. A família da idosa disse que os passageiros gritaram para que o motorista parasse o ônibus, o que ajudou para que ela não se ferisse com gravidade. Em nota, a SP Trans disse que vai investigar o caso também. No interior do estado, um ônibus urbano que realizava o transporte de uma equipe de futebol americano tombou na rodovia Assis Chateaubriand, em Guapiaçu.
A Prefeitura de São José do Rio Preto, dona do coletivo, informou que os atletas e a Comissão Técnica do Rio Preto Whalers voltavam de uma competição em Belo Horizonte, quando o pneu do coletivo estourou. O condutor do ônibus resolveu jogar o coletivo para o acostamento, como forma de evitar uma colisão contra outros veículos. A administração municipal informa que 38 pessoas estavam no ônibus. Somente uma das técnicas da equipe precisou receber atendimento médico, pois estava com dores no braço. Logo após o acidente, o Rio Preto Whalers usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e agradeceu a todos pelas mensagens de preocupação. Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus do BRT deixou ao menos uma pessoa ferida na Penha, lá no Rio de Janeiro. De acordo com a empresa Mob Rio, uma conversão proibida causou o acidente. O ônibus fazia a linha 42, Manancia-Galeão. Ainda segundo a Mob Rio, o fato ocorreu nas proximidades da estação Pastor José Santos, sentido Fundão, no corredor Transcarioca. O motorista do veículo de passeio teve ferimentos leves e foi levado pelos bombeiros para o Hospital Getúlio Vargas. Entre as avarias do coletivo estão para-choque, farol e lanterna lateral quebrados, além de partes da pintura danificadas, havendo a necessidade de recuperação da coluna e da chapa. O prejuízo chega ao valor de R$10 mil, sem, claro, contar os dias que o veículo ficará fora de operação, prejudicando a população carioca. Somente neste ano, foram registradas 36 colisões nos corredores do BRT, provocadas por motoristas de carro de passeio ou motociclistas. A maioria deles teve como causa a conversão proibida. Um ônibus da empresa Reunidas Caçador saiu da pista, deixando 2 feridos em Santa Catarina. 2 pessoas ficaram feridas e uma passageira que seguia a viagem sem cinto precisou ser encaminhada para o Hospital Municipal São José. A empresa de ônibus informa que outro coletivo foi encaminhado ao local para que seus clientes pudessem viajar até o destino final em segurança. As causas serão investigadas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na manhã desta última segunda-feira um motorista de ônibus embriagado. A ação de fiscalização ocorreu por volta das 7h30 da manhã na BR-116, na altura do município de Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul. Ao verificar uma colisão transversal na BR, foi feito o teste do bafômetro, que apresentou índice de 1,00 mg de álcool por litro. O valor apresentado é quase 3 vezes superior ao necessário para configurar o crime de trânsito. Na rodovia, o coletivo bateu em uma Trailblazer de Caxias do Sul, que trafegava no sentido Vacaria-Lages. O condutor da caminhoneta e os ocupantes do ônibus não tiveram ferimentos. O motorista do coletivo, de 41 anos, natural de Charrua, não possuía carteira de habilitação. Ele foi preso por embriaguez ao volante e conduzido à Polícia Civil de Vacaria. O coletivo segue também em mau estado de conservação dos pneus e do sistema de freios. Um ônibus rodoviário que seguia viagem pela rodovia MA-122 acabou sendo arrastado por uma correnteza. A rodovia ficou completamente alagada devido às chuvas intensas que atingem o Maranhão. O acidente ocorreu entre os municípios de Lima Campos e Pedreira, no interior do estado, quando o motorista tentou atravessar a pista alagada. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o ônibus quase tombando sendo arrastado pela água e algumas pessoas deixando o coletivo. Tanto a linha em que o ônibus fazia e o nome da empresa não foram informados. Apesar do susto, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros do Maranhão ainda não se manifestou sobre a ocorrência. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. O povo de Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro, tá na bronca. A Aviação Cidade do Aço, que recentemente foi impedida de operar linhas interestaduais, foi alvo de um protesto na manhã da última segunda-feira. Os moradores do bairro Roma, em Volta Redonda, no sul fluminense, resolveram promover um protesto pela falta de ônibus circulando na região. Segundo os clientes da Aviação Cidade do Aço, que atende a região, a empresa não segue cumprindo com os horários, causando vários atrasos nas viagens. O protesto, que se iniciou por volta das 6h
horas da manhã, chamou a atenção de moradores da região e repercutiu nas redes sociais. A empresa de ônibus segue atravessando um processo de recuperação judicial. Até o fechamento desta edição do Jornal do Ônibus, a Aviação Cidade do Aço ainda não havia se manifestado. Em nota, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda afirmou que na última sexta-feira, dia 17, se reuniu com representantes da comunidade e com representantes da Aviação Cidade do Aço. Ainda segundo a administração municipal, foi feito o levantamento de como a empresa possa resolver e amenizar todos esses problemas. Na capital, seguem as reclamações de passageiros envolvendo os ônibus urbanos do Grupo Guanabara. Olha só essa. Carro B11703, da Aviação Vila Real, linha 652 Meyer Cascadura. Novamente, ônibus sujo, com os balaústres encardidos. E o pior, ar-condicionado não funcionando, desligado. Segundo informações, vários ônibus da Vila Real ou não tem o ar-condicionado gelando ou nem mesmo o equipamento funciona, além dos intervalos em várias linhas de alta demanda passarem sempre de 30 e 40 minutos de espera. Alô, Prefeitura do Rio, bora dar uma olhada aí nos ônibus da capital, hein? Bora dar uma olhadinha. Tem empresa que não está cumprindo a determinação para religar o ar e fazer a manutenção correta dos equipamentos. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, o DR de Minas Gerais, apreendeu um ônibus a serviço da Buser. De acordo com o DR, o coletivo seguia realizando o transporte intermunicipal de passageiros sem autorização. Segundo informações, outros 2 ônibus também foram alvo de fiscalizações nas cidades de Itaúna e Divinópolis. O coletivo seguia com 44 passageiros, fazendo o trecho Divinópolis-Belo Horizonte, e foi parado no trevo de Itaúna, seguindo em situação irregular. Após a fiscalização, o ônibus foi apreendido e encaminhado até a rodoviária de Itaúna, onde os passageiros foram remanejados para uma empresa regular. A Buser, em nota, disse que apoia a empresa de turismo Acetur, que vem sofrendo uma perseguição injusta e ilegal por parte do fiscal do DRMG. As apreensões ocorridas na última sexta, dia 17, com os ônibus da fretadora, são ilegais e descumprem decisão da Justiça Federal, que já confirmou a legalidade das viagens intermediadas pela Buser em território mineiro. Vale ressaltar que o transporte por fretamento, que se tornou uma alternativa mais barata, confortável e segura para milhões de brasileiros, tem legislação própria cumprida à risca pela Buser e suas parceiras. O setor de fretamento, reforçando pela nova modalidade de fretamento colaborativo, gera milhares de empregos, contribui para a sociedade no pagamento de impostos e tem sido fundamental para dar sustentação ao turismo brasileiro. Sobre o caso da Acetur, estamos, junto com o parceiro, tomando as providências cabíveis junto às autoridades. Também reforçamos que os passageiros que estavam a bordo receberão os ressarcimentos devidos. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as vagas de emprego. Imagens de Cuiabá para você no Mato Grosso, 24 graus. Voltamos em instantes. A nova aviação Itapemirim Suzantur abriu vagas de emprego para motoristas de ônibus rodoviários em todo o Brasil. A empresa pede como requisitos: CNHD ou exercício de atividade remunerada, experiência comprovada em carteira com veículos de grande porte em rodovias, ensino fundamental completo e possuir curso de transporte coletivo atualizado na CNH. A Suzantur oferece como benefícios: salário compatível com a função, contratação do tipo CLT, vale transporte, vale refeição e plano de saúde. As vagas são para as seguintes cidades, os respectivos estados: Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna e Salvador. Em Pernambuco, vagas para Petrolina. No Distrito Federal, oportunidades para Brasília. No Paraná, Curitiba. No Rio, Paraíba do Sul, a capital Rio de Janeiro e Volta Redonda estão com vagas abertas. No Espírito Santo, Guarapari. Em São Paulo, Santos e São Paulo capital. E por fim, Minas Gerais, com vagas para Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Realeza e Paracatu.
Currículos no e-mail recrutamento.visa@susantur.com.br ou entrar em contato com a empresa através do número DDD 11 94336 6431. Boa sorte a todos! Um sonho que parecia distante começa a se tornar realidade em São Paulo. Os ônibus elétricos tão prometidos pela prefeitura começam a surgir. Nesta semana, a Eletra, uma das principais fabricantes desses veículos, reuniu vários ônibus elétricos que vão rodar em São Paulo, na sede de sua fábrica em São Bernardo do Campo, lá no ABC Paulista, para tirar dúvidas de empresários de ônibus da capital paulista em relação aos veículos que vão rodar por lá. Com exceção dos ônibus micro e mid, todos os outros coletivos do município de São Paulo deverão ser elétricos a partir de agora. Tanto ônibus convencional, trucado, articulado, superarticulado e etc. Todos. É uma determinação da prefeitura e do prefeito Ricardo Nunes. No evento foram mostrados vários ônibus padrões convencionais e de 15 metros, que vão operar por São Paulo, já com o nome de várias empresas tradicionais no letreiro. Detalhe para a nova padronização de pintura dos ônibus paulistanos, que no caso dos ônibus elétricos, agora serão verdes, com um fio de eletricidade em formato de tomada, formando um S, tendo a cor da área de atuação respectiva daquele carro. Segundo a SP Trans, as empresas encomendaram até fevereiro deste ano mais de 2.152 coletivos elétricos, sendo que 1.480 dessas unidades pretendem ser entregues ainda este ano. Porém, essa entrega de 2023 pode atrasar, já que o mercado teme pela falta de insumos e semicondutores na linha de fabricação. E quem fez pedidos de elétricos na Mercedes-Benz vai enfrentar um atraso ainda maior. A fabricante deu férias coletivas para seus trabalhadores até o mês de maio. Foi suspensa parcialmente a produção de ônibus, caminhões e motores na fábrica da empresa em São Bernardo do Campo, em São Paulo. As férias começam dia 3 de abril e vão até o dia 2 de maio, para 300 trabalhadores em um dos turnos. O motivo, segundo o comunicado da montadora, é a falta de componentes de produção ainda da crise gerada pela pandemia de Covid-19. A Mercedes-Benz é a maior produtora de ônibus e caminhões do país. Além disso, é esperada uma queda na venda de veículos comerciais pesados, por causa da entrada dos novos padrões de redução de poluentes em motores com base nas normas Euro 6. Os modelos dessa geração são mais caros e os frotistas anteciparam no ano passado as compras que fariam este ano, justamente para economizar. Volkswagen, GM, Stellantis e Hyundai também anunciaram paralisação pelo mesmo motivo no estado de São Paulo. É difícil, né, gente? E pelo visto, não só a produção de ônibus elétricos, ônibus a diesel, até Euro 5, pode atrasar também. Confira a seguir a previsão do tempo para as principais capitais do Brasil nos próximos dias. Você que vai pegar a estrada, fique atento. A Semana Santa está chegando e os cuidados devem ser redobrados. Imagens de Belém no Pará para você. 28 graus agora na terra do açaí. E antes da gente encerrar, vamos às últimas notícias desta edição. Na noite do último domingo, dia 19, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um ônibus clandestino que realizava o transporte de passageiros entre os municípios de São Luís, no Maranhão, e Sinop, no Mato Grosso. Durante a fiscalização, além de irregularidades na documentação em relação ao serviço que o veículo prestava, os policiais observaram que o coletivo não possuía limpador de para-brisa. Após ser autuado de acordo
acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o ônibus foi removido ao pátio e retirado de circulação. De acordo com o governo federal, esta é uma situação que ilustra as precárias condições oferecidas pelos operadores de transporte clandestino de passageiros aqui do Brasil. Vale ressaltar que optar pelo transporte clandestino pode trazer uma falsa sensação de economia, já que o mesmo representa um grande risco para os passageiros e terceiros que trafegam pelas rodovias. É complicado, gente. E olha só, segue o caos do transporte coletivo de duas grandes cidades no Nordeste. Em Natal, no Rio Grande do Norte, devido aos ataques de vandalismo do crime organizado, os ônibus têm se recolhido mais cedo. E em Teresina, no Piauí, segue a greve de motoristas e cobradores do sistema. Em São Paulo, o Grupo Fênix vai passar a utilizar a tecnologia da Optibus. O objetivo da empresa é agregar maior eficiência operacional no dia a dia da companhia, usando os softwares de inteligência artificial da startup. Por fim, no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio repassou mais 27 milhões de reais para as empresas e os consórcios de ônibus, como forma de subsídio. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Amanhã, 7 da noite, você confere o JO Documento, que traz os ônibus movidos a GNV e GNL, tanto urbanos quanto rodoviários. A gente vai discutir como funciona esse tipo de chassi, se ele polui muito ou não e vários outros aspectos. Vocês vão gostar. E agora há pouco saiu aqui no canal mais uma edição do JO Repórter, a notícia com crítica, hoje falando da Novo Horizonte. A todos, uma boa noite e até amanhã. Encerramos hoje com imagens de Curitiba aqui no Paranazão. Valeu, pessoal. Até amanhã. Diariamente você confere fatos e informações do mundo rodoviário aqui no Próxima Parada. Sempre às 7 da noite, levamos até você as últimas e principais notícias das estradas, na íntegra, com independência, isenção e imparcialidade. Nosso compromisso é com a notícia e o nosso foco é manter você bem informado. No Jornal do Ônibus, além das notícias, você confere também as informações do clima e serviços, para você que é usuário frequente do transporte público e motorista de ônibus. Tudo isso e muito mais você confere no Jornal do Ônibus, diariamente às 7 da noite, aqui no Próxima Parada.